Pessoal, esse vídeo de hoje é para a gente começar a detalhar aqueles 7 itens que eu considero importantíssimos na consulta médica. Então, o primeiro item que eu tinha falado para vocês era sobre a gentileza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o paciente, quando chega à consulta, ele chega ansioso, chega geralmente preocupado com o sintoma que ele está sentindo, ou mesmo se ele está indo a uma consulta de check-up, ele chega preocupado também, porque ele fica pensando que ele pode ter alguma doença, pode ter que fazer algum tratamento mais difícil. Então, o paciente ele nunca está ali muito tranquilo. Então, a gente tem que tentar de tudo para tranquilizar esse paciente, e isso é importante desde o início da consulta. Então, eu sempre procuro buscar o paciente na recepção. Então, eu não simplesmente ligo para a secretária e peço para ela chamar o paciente e ele entrar sozinho no meu consultório. Eu vou até a recepção, chamo o nome dele e começo já a observar como é que ele está sentado lá naquela recepção, se ele está tranquilo, se ele está com a face de que está mais em paz, mais tranquilo, ou se ele já está muito ansioso. Já observo o estado mental. Isso é uma preocupação muito importante nas minhas consultas, como que está o estado mental desses pacientes. Já observo se ele já está na minha área, né? Observo se ele está com alguma dificuldade respiratória, já dá para eu sentir isso ali com ele sentado na recepção. E vou conduzindo ele até meu consultório, abro a porta para ele entrar e vou observando como é que ele caminha, se ele caminha com dificuldade, se ele caminha normal. Então, isso tudo já vai fazendo a primeira etapa da minha consulta, que é a inspeção. E aproveito para ser gentil com o paciente. O paciente se sente mais acolhido se o médico, ou se você não puder fazer isso, se a sua secretária ou algum outro profissional de saúde da clínica possa buscá-lo e conduzi-lo até o consultório. É muito ruim quando a gente chega em algum consultório médico e a gente fica meio que perdido. A clínica é grande, a gente não consegue achar o consultório do médico, a gente chega lá na porta, a porta está fechada, a gente não sabe se bate, se entra, e o médico está lá sentado na cadeira. Parece um descaso. Eu me sinto maltratada quando eu vou a uma consulta assim. Então, eu gosto sempre de eu mesma ir até a recepção e buscar esse paciente, e aproveito para já fazer a inspeção enquanto eu faço isso. Já indico para ele, quando ele entra no consultório, onde ele vai sentar, porque tem paciente que fica perdido, já quer sentar na maca ou quer ficar em pé. Eu já tive paciente que quis fazer a consulta de pé, então eu sempre recomendo: não, senta aqui, vamos sentar nessa cadeira, essa cadeira é para você, fica à vontade, fica bem tranquilo durante essa consulta para a gente conseguir conduzir as coisas numa boa e em paz. E tento sempre começar meu atendimento perguntando para o paciente como eu posso ajudá-lo. Isso, a meu ver, transmite maior confiança no médico, transmite que eu realmente estou empenhada em fazer o meu melhor por ele. E é como eu gostaria que fosse conduzida a minha consulta se eu fosse paciente. Então, eu também sempre tento ter esse cuidado de sempre perguntar para ele simplesmente: o que te traz aqui, é como eu posso ajudá-lo para poder ele já se sentir bem acolhido. O segundo passo da consulta, muito importante, né? O próximo passo, depois que a gente fez essa acolhida com bastante gentileza, é a gente colocar o paciente à vontade para falar. Então, a gente tem que se mostrar bem interessado nas queixas dele. Né? Interessado como? Interrompendo ele o tempo todo? Não, deixa ele falar calmamente, tranquilamente, e estimula com que ele fale. Se ele vai falando que tem tosse, vai perguntando: como é que é essa tosse? Que hora do dia que ela fica mais intensa? Ela piora com alguma coisa? Ela melhora? Mas pergunta de uma maneira calma e tranquila. Eu sempre procuro nos meus atendimentos transmitir calma aos pacientes. Os pacientes nunca vão fazer uma consulta em paz. Eles estão sempre de alguma maneira um pouco ansiosos. E isso dificulta muito o atendimento se o médico também estiver com pressa, estiver querendo fazer aquele atendimento rápido.
Então, deixa ele falar as queixas dele, vai perguntando de maneira com que ele sinta que ele está sendo ouvido, que você está entendendo o que ele está falando, tá? E estimulando com que ele fale. Tem paciente que tem dificuldade de falar, quer falar simplesmente que tem falta de ar e pronto, acabou, não quer explicar essa falta de ar. E é muito importante para nós médicos entendermos claramente os sintomas, como esses sintomas se manifestam, para a gente conseguir pensar algumas coisas a respeito da doença desse paciente, tá? Depois de ouvir atentamente as queixas desse paciente, a gente vai mentalmente ou então colocar tópicos no papel, né, no prontuário desse paciente, sobre as hipóteses diagnósticas que a gente já está pensando com aquilo. A gente já está pensando em hipótese, então, pela inspeção que a gente já começou a fazer e pelas queixas que o paciente começou a relatar para a gente. Então, a gente já está com alguns pensamentos ali, mas são hipóteses por enquanto. Nós vamos partir então para a terceira etapa da consulta, que é realizar o exame físico. Essa é uma etapa fundamental nas consultas médicas. Me deixa extremamente triste, extremamente preocupada quando eu escuto meus pacientes chegar à consulta comigo e falar que foram atendidos por outros colegas e que não foram sequer examinados. Não existe consulta médica presencial, que isso fique bem claro, sem exame físico. Se o paciente foi até o teu consultório, está na tua frente presencialmente, você é obrigado a examiná-lo. E isso é fundamental para você fechar hipóteses diagnósticas mais claras, mais precisas. Não tem como fechar hipótese diagnóstica e sair solicitando exame complementar sem fazer o exame físico. Na minha área, por exemplo, eu posso fazer um exame físico direcionado e eu faço. Coloco o paciente sentado na maca, porque para mim a posição sentada é a preferencial, que eu consigo fazer exame físico de parede torácica anterior, parede torácica lateral e parede torácica posterior. Tá? Depois examino vias aéreas superiores, nariz e garganta eu também examino porque me ajuda a formular as hipóteses mais relacionadas à minha área. Faço às vezes algum exame cardiológico mais básico porque não é a minha especialidade. Eu faço um exame físico mais direcionado para a minha área. Mas se você é um clínico geral, acho que você tem que fazer um exame mais geral, sim. Acho que tem que ser o exame físico completo, sim. E isso é importante porque a partir do que você coletou na inspeção, nas queixas do paciente, do exame físico, é que você vai conseguir formular as várias hipóteses diagnósticas para aqueles sintomas do paciente, para aquelas queixas, e com essas hipóteses diagnósticas é que você vai partir para o quarto passo da consulta, que é solicitar os exames complementares, tá? Tudo isso você faz conversando com o paciente o tempo inteiro. Eu não examino um paciente, não faço, por exemplo, palpação, percussão, sem explicar para o paciente o que é isso, o que eu estou fazendo com ele naquele exame físico. Não pergunto para o paciente como é a tosse dele sem explicar o porquê que eu estou perguntando aquilo, qual a importância da minha pergunta ali. Então, a minha consulta com o paciente, nesses anos todos que eu tenho de trabalho, sempre foi assim. Eu sempre fui conversando, explicando passo a passo do que eu estou fazendo ali com ele e qual a importância daquilo. Passo a passo explicando de maneira clara, objetiva, sem ficar também dando uma aula para o paciente. Eu estou explicando de maneira com que ele entenda e deixando ele me perguntar o que ele não entende, tá? Próximo vídeo, a gente fala dos outros itens da consulta médica para fechar os 7 itens. Então, hoje a gente falou da gentileza, falou de ouvir atentamente as queixas do paciente e de realizar o exame físico. Um abraço.